desenvolvimentistas, gente. Os novos desenvolvimentistas é o leste da Ásia toda. Todos eles são novos desenvolvimentistas. Tudo que o Bresser, o Nelson Maconha adoram, o Japão fez, Taiwan fez, Coreia fez, a China está fazendo agora. Olha a experiência de desenvolvimento desses países. Eu adoro. Eu, inclusive, brasileiro, nós todos somos ricos. A gente estaria bem naquele mundo. Agora, o custo social do modelo asiático é cavalar. A taxa de poupança na China é 55% do PIB. Pobre na China poupa. Não me pergunta como isso acontece, gente, porque eu não sei. Eu sou brasileiro, mal educado, porque eu sou da elite, então tive empregada doméstica. Eu devo ser das pessoas mais mal acostumadas do mundo. A elite brasileira é o povo mais mimado que existe sobre a face da terra. Então, se você pegar e perguntar para um filho da elite brasileira, que é o meu caso, como que um chinês pobre poupa metade do salário dele, e um chinês pobre poupa metade do salário, fiquem sabendo que poupa. Como que ele faz, gente? Eu não sei. Não sei, já acabei de falar para você, eu sou brasileiro mal educado, fui mimado a vida toda, tive empregada doméstica. Eu não sei o que é isso, gente, não sei. Mas eu olho a conta, olho os dados e acontece. Ou seja, o custo desse modelo é altíssimo. É pegar um brasileiro pobre e transformar num chinês. Transformar um brasileiro pobre num chinês? Dá? Eu acho que dá. Eu faço o meu exercício. Eu, brasileiro rico, mal educado. Mal educado não, mal acostumado. Teve babá, empregada doméstica, não aprendeu a arrumar cama quando era criança. O Brasil está melhorando, hoje a gente já ensina os filhos a fazerem essas coisas e está progredindo muito lentamente. Mas se eu fizer o seguinte exercício de pensamento, se eu ficar um ano da minha vida sem ir a nenhum restaurante, a minha poupança vai aumentar brutalmente. É só parar de ir ao restaurante. Cozinhar em casa, fazer todas as refeições em casa. Um chinês da minha classe social provavelmente vai ao restaurante 2 ou 3 vezes por semana. Por semana não, por ano. Então, agora, eu transponho isso para todas as classes sociais da China. Então, todos os chineses, tirando aqueles muito ricos, né, que já estão ficando tão mal acostumados quanto os filhos da elite brasileira, mas tirando aqueles muito ricos, todos os chineses de todas as classes sociais vivem com metade da renda deles. A outra metade põe em banco, tem uma repressão financeira brutal, o banco ainda paga menos do que paga quase a inflação de 1,5 zero, e o cara poupa que nem doido. Por que ele poupa que nem doido? E aí começa uma discordância que eu tenho maior macroeconômica com ele. Eu estou insistindo na parte macro, que a parte micro eu acho menos importante, mas já vou voltar para ela. A China poupa 55% do PIB, o Brasil poupa 15%. Se eu for acreditar na história novo desenvolvimentista, eu vou achar que manipulação de política macroeconômica de curto prazo consegue transformar uma sociedade que poupa 15 numa sociedade que poupa 55. Quando eu acho que a política macroeconômica de curto prazo ela consegue gerar ciclos de poupança, ela explica a oscilação em torno de uma média. A média de longo prazo da taxa de poupança, no meu entender, é classicamente dada pela institucionalidade do país. Se eu quero poupança mais alta, eu tenho que ter uma previdência mais avarenta. País que tem previdência generosa vai ter poupança mais baixa. Ponto final. Eu tenho que mexer nas instituições e nos seguros públicos. Se eu tenho muito seguro-desemprego, as pessoas vão poupar menos porque tem seguro-desemprego. Se eu tenho saúde pública, as pessoas vão poupar menos porque tem saúde pública. Então, o nível de poupança, e a poupança brasileira é ridiculamente baixa, ela não está, no meu entender, associada à manipulação macroeconômica das variáveis. Ela é consequência das escolhas individuais, que é a resposta aos incentivos econômicos que vigem naquela sociedade em função das escolhas que a sociedade faz no Congresso Nacional. Então a gente tem um sistema previdenciário que gasta 14% do PIB por ano. Hoje a gente gasta alguma coisa em 12 e 14, se eu somar tudo. As previsões das pessoas que fazem conta dizem que se nós não mudarmos nenhuma regra, a nossa previdência vai gastar em 2050 alguma coisa como 22% do PIB. Ou seja, os nossos incentivos hoje já são de 22% do PIB. A gente responde a uma estrutura de incentivos que diz que o gasto do Estado brasileiro, quando nós passarmos pela transição demográfica até o final, vai ser um gasto compatível com 22% do PIB do Estado gastando com aposentadoria. Evidentemente, isso é uma insanidade. Países, uma demografia 3 ou 4 vezes pior que a nossa, não digo 3 ou 4 vezes pior, não é pior nada, simplesmente tem 3 ou 4 vezes mais idosos com proporção da população do que a nossa, gastam no máximo 13, 14, que é o que a gente gasta hoje. Então, quando nós tivermos essa demografia, nós vamos gastar 22 se nós não fizermos nenhuma reforma até lá. Agora, o fato da gente só gastar 14 e não gastar 22, não muda nada, que é o fato de que nós, indivíduos brasileiros, vivemos e respondemos a um incentivo que é compatível com o gasto do Estado estacionário, quando nós passarmos da transição demográfica de 22. Portanto, e aí ficou muito claro no argumento do Moreira, eu concordo com ele, ou seja, se eu conseguir fazer políticas que desvalorizem o câmbio permanentemente e, portanto, cortem o salário real, eu mudo a distribuição funcional da renda, né? Esse é o modelo de causa do Pazinete, a gente estudava lá nos anos 80, a taxa de poupança vai aumentar, a taxa de acumulação de capital vai aumentar, o crescimento vai aumentar, e tudo bem. A diferença que eu tenho com ele, essencialmente, é de custo de bem-estar. Eu acho custo de implantar. Eu acho que o modelo deles não é politicamente viável. Uma democracia funcional não consegue produzir como escolha social um modelo asiático. É a menor possibilidade disso acontecer. Porque só conseguiria produzir se a gente tivesse algum mecanismo na democracia de colocar votando não só os vivos de hoje, mas os vivos de amanhã, as pessoas que vão nascer. A democracia tem vários defeitos, a gente sabe dos defeitos da democracia. Um dos defeitos da democracia é que ela não consegue dar muita voz para o futuro. A democracia gera um certo curto prazo, né? Inclusive até pelos ciclos políticos. Como a gente não consegue fazer com que nossos filhos e nossos netos votem na democracia, eu acho absolutamente impossível de ser implantado o modelo deles, e eu acho que as contas que eles fazem, de qual teria que ser o custo de perda de salário, e a velocidade com que o crescimento é gerado, e a velocidade com que eu consigo devolver para os próprios trabalhadores por meio dos ganhos de produtividade lá na frente, acho que esse trade-off é muito pior do que as contas dos novos desenvolvimentistas sugerem. E a mensagem do novo desenvolvimentista, acho que é uma mensagem clássica, eu não vejo nenhuma grande heterodoxia, é uma mensagem super clássica, mas acho que é uma mensagem que está muito bem colocada no centro do Celso Furtado. O Celso Furtado era um economista heterodoxo, mas ele tinha uma visão muito clássica. Meu sócio falar alguma bobagem, me corrija, por favor. Que é, o Celso Furtado sempre percebeu que a carência de programa de poupança era um tendão de Aquiles do modelo de desenvolvimento brasileiro. Ele criticava lá nos anos 50, nos anos 60, com certeza, o padrão de consumo das classes altas brasileiras, que imitava o padrão de consumo das classes altas dos países do primeiro. E quem está dizendo? Olha, se rico brasileiro for ter o mesmo padrão de consumo de rico americano, não vai dar tempo da gente financiar a construção da infraestrutura física do país. Rico brasileiro tem que ter o mesmo padrão de consumo que o americano tinha quando os Estados Unidos tinham a renda per capita da nossa. E eu sempre, eu como economista, eu não sou um acadêmico, sou um acadêmico de sucesso muito relativo, mas como profissional de economia, não posso falar que eu sou economista, que eu sou formado em física, senão o Corecon me processa. Eu como profissional de economia, um professor de economia, eu tenho inúmeras restrições ao pensamento do Celso Furtado. Me incomoda ele não ter percebido o papel da educação para o desenvolvimento econômico.
Me incomoda ele ter feito teoria demais, com pouco esforço em levantar dado, acho que ele acreditava demais nas próprias narrativas, nunca gostei muito disso nele. Me incomoda um certo excesso que ele tinha de olhar os nossos problemas fora da gente. Acho que a dificuldade que o Celso Furtado teve de reconhecer a importância da educação para o desenvolvimento econômico vem desse modelo mental, que aliás não é só dele, é um modelo mental da esquerda brasileira e latino-americana toda, que é olhar o problema sempre nos outros, tem uma dificuldade de olhar para o próprio umbigo e reconhecer os próprios problemas, e a educação é a maneira mais endógena da gente nos responsabilizar pela nossa miséria. Mas Celso Furtado, no meu entender, acertou em cheio na questão da poupança, e sempre foi, no meu entender, um pensamento clássico. Aliás, quando a gente olha o plano trienal, que era um plano super conservador, você vê que ele tinha uma preocupação muito dramática com poupança e não gostava de inflação. Nesse sentido, ele me parece um pensador diferente da heterodoxia brasileira tradicional. Eu vejo no pensamento heterodoxo em geral uma certa leniência com o problema inflacionário, e isso não está no Furtado. Furtado, nesse sentido, no meu entender, me parece bastante conservador. Então, o tema aqui é poupança. Que é um tema caro ao Celso Furtado. Eu diria, se talvez o Celso Furtado fosse vivo, é difícil falar isso, é horrível falar isso, mas eu estou aqui que eu vou falar, que é uma das coisas que o Celso Furtado reclamava muito, o padrão de consumo das classes altas brasileiras. Eu acho que com toda razão. Evidentemente, não dá para querer que as pessoas mudem o seu comportamento só porque elas têm que mudar o comportamento. Eles só mudam o comportamento com instituições. Tem que fazer reforma tributária, tem que tributar mais rico, tem que fazer um monte de coisa. Mas um dos efeitos da redemocratização no Brasil é que a gente pegou o padrão de consumo dos ricos e, certamente, de certa forma, a gente reproduziu esse padrão de consumo em todas as classes sociais. A gente fez meio inverso do que a China fez. Na China, sociedade super poupadora, e começou a crescer e reproduziu um padrão de poupança muito elevado para todas as classes sociais. Pobre na China poupa muito. Como eu disse para vocês, não me perguntem como eles conseguem isso, não tenho a menor ideia como eles conseguem fazer isso. A gente meio que fez o inverso, e eu acho que esse inverso é consequência direta do processo de redemocratização brasileira. Por isso que eu tenho uma certa, nesse sentido, eu compartilho com ele, um certo pessimismo quanto às possibilidades futuras de crescimento do Brasil. Porque eu, como ele, acho que poupança é importante. Talvez, por ser ortodoxo, eu veja menos importância do que ele, porque ele, e eu já vou para a discussão microeconômica, o Aurélio, na tradição do desenvolvimentista, vê na indústria um papel, na indústria de transformação um papel essencial. A indústria de transformação é um setor capital intensivo. Então, um país que poupa pouco é um país que o custo de capital é alto. Se o setor é capital intensivo, se o setor dinâmico é capital intensivo, o fato do custo de capital ser alto introduz restrições adicionais ao processo de desenvolvimento desse país. Como eu sou mais ortodoxo e eu vejo possibilidades de absorção de tecnologia em outros setores, eu sou talvez um pouco menos pessimista do que o Aurélio quanto às possibilidades de crescimento da economia, mas certamente uma restrição extrema de capital, como é o caso brasileiro, e os juros reais elevados demonstram isso, no meu entender, impõe limites muito estreitos à capacidade de termos crescimento mais acelerado e de nós produzirmos para os nossos filhos e para os nossos netos um país melhor. Então, acho que a discordância básica que eu tenho, Aurélio, é, primeiro, o nível de poupança, no meu entender, tem uma determinação institucional importante. Quando a gente olha o leste asiático, isso vale para todos os casos. Não tem seguro social, não tem aposentadoria pública, tem assim, quer dizer um número. A gente gasta 14% do PIB com a aposentadoria, o Japão gasta 10%. A razão de dependência no Japão é 4 vezes a nossa. É uma loucura, você olha aquele país assim que gasta mais. Outro dia, essa é uma evidência casual, mas eu estava vendo na Folha de São Paulo um caso super engraçado. Alguns velhos japoneses estão cometendo pequenos delitos. O cara comete um pequeno delito e ele vai preso. E ele quer ir preso, porque a prisão é um ótimo asilo. Eu disse, meu Deus do céu, o país tem custo de capital zero, eles estão em deflação há 30 anos. Velho roubando para ir para a prisão, então vamos imprimir papel moeda e vamos fazer política fiscal, construir asilo e botar os velhos no asilo, né? Assim, eu não consigo entender porque os japoneses não fazem isso, mas... Então, tem muito pouco seguro social lá. Saúde, aposentadoria, seguro-desemprego, tudo meio privado, a família que conta. Se não tiver tido família, vai ter que roubar para ser preso, para ir para o Brasil. Isso vai para o Japão, isso vai para a Coreia, isso vai para a China, isso vai para Taiwan, isso vai para a Ásia toda. Então, diferenças grandes de poupança como essa que nós observamos, elas não são frutos do manejo de política macroeconômica, elas são frutos de escolhas institucionais que são feitas no Congresso Nacional, ou às vezes essas sociedades orientais, em geral, elas nesse momento de desenvolvimento, elas são ditaduras, elas não fazem nenhuma escolha. A segunda, mas dito isso, se eu consigo contornar as restrições políticas do país, eu consigo gerar uma perda sobre os trabalhadores, e com isso eu consigo fazer uma elevação da taxa de poupança, eu acho que tudo que o Aurélio diz que acontece, a discordância que eu tenho com ele, que eu acho que o custo de fazer isso, eu sou muito menos otimista. Tem que fazer durante muito tempo, em valores muito grandes. Um exemplo que a gente tem é a China. A China já é uma renda per capita igual à nossa, ela tem um Gini mais ou menos igual ao nosso, a desigualdade aumentou muito lá, e no entanto a taxa de poupança é 3 vezes a nossa. Significa o seguinte, que viver na China é ruim a beça, é super ruim. Agora, por que viver lá é super ruim? Os netos dos atuais chineses vão viver num país muito melhor do que hoje. E como viver no Brasil, na verdade, é muito bom, porque a gente não poupa nada, os nossos netos vão viver mais ou menos que nem a gente, talvez até um pouquinho pior, eventualmente. Ou seja, na mensagem novo desenvolvimentista tem uma coisa hiper clássica, hiper careta e chata, que é desenvolvimento econômico envolve um processo de escolha intertemporal. É uma coisa careta que a gente aprende no curso de desenvolvimento, modelo de Ramsey, tem lá uma função de bem-estar, e não tem muito como sair disso. E essa visão eu concordo. Eu só acho que eles são muito otimistas. Com relação à parte microeconômica, aí vem de onde pode vir, na minha visão mais ortodoxa, um certo otimismo. A discordância que eu tenho básica com o Coreiro, e está na primeira parte da notinha que eu escrevi com o Marcos, que está na revista, é que eu não acho que tem evidências microeconômicas consistentes que sugiram que a indústria tem o peso que ela tem. Ou que a indústria de transformação tem a importância que Oreiro e os novos desenvolvimentistas sugerem que tem para gerar desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é produtividade pode ter em todos os setores. Quer dizer, qual a evidência que eu uso? Começou, acho que o artigo que começou essa tradição é aquele artigo do Hal Jones, acho que é uma American Review de 1989, que eles fizeram decomposição de crescimento, até fazer de desenvolvimento. Decomposição de desenvolvimento é fazer uma decomposição de solo, mas em vez de olhar o país ao longo do tempo, eu tiro uma fotografia do mundo e olho um monte de país no mesmo ponto do tempo. E aí o que as pessoas fazem é, tem uma enorme diversidade de renda per capita entre as economias. Como que eu posso explicar essa enorme diversidade? A hora trabalhada nos Estados Unidos produz 5 vezes mais do que a hora trabalhada no Brasil. Essa é a diferença de produtividade entre o Brasil e os Estados Unidos. 1900 era essa, em 2000 era essa, o Brasil no século XX acompanhou os Estados Unidos. Uma parte disso é capital humano, uma parte disso é capital físico, uma parte disso é não sei o que, a gente dá um nome bonito para não sei o que é uma produtividade total dos fatores. A gente sabe que diferença de produtividade total dos fatores, ou seja, aquilo que eu não sei direito o que é, explica metade da diferença de renda entre país rico e país pobre. A outra metade é educação, capital físico, mais para educação do que para capital físico. Esse é o visão que a gente tem. Então, de uns 15 anos para cá, as pessoas estão estudando aquela metade que ninguém entende direito. E o que a gente tem na literatura
é que essa metade que a gente não entende direito, da diferença de produtividade entre nações ricas e nações pobres, está muito associado ao grau de competição que o marco institucional e regulatório vigente numa sociedade, numa economia, produz nos diversos setores. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega um setor da indústria, pode ser da indústria, pode ser do serviço, isso que eu vou falar. Vamos pegar assim, o setor produção de produtos para banheiro, vaso sanitário, pia, produtos de construção civil para sanitários, para banheiros, azulejo, torneira. Aí esse é um setor da indústria de transformação, tem um certo número a 4 dígitos KINAI. Então, tem várias indústrias, várias plantas produtivas que produzem esse tipo de bem. Se eu pegar esse tipo de bem, com essa classificação a 4 dígitos KINAI, e calcular para cada planta a produtividade total dessa planta, você vê quanto tem de capital, quanto tem de horas, quanto produz, faça a decomposição solo, planta a planta, e aí olha a distribuição das produtividades para esse setor bem específico. Por que eu estou frisando que é um setor bem específico? Porque aí, num debate microeconômico, entre a minha visão ortodoxa e a visão do Loureiro, que nesse tema me parece heterodoxa, é a centralidade ou não do papel da indústria, que é a centralidade ou não da especialização setorial ou não para explicar desenvolvimento econômico. A minha visão é que desenvolvimento econômico não está associado à especialização setorial, a visão do Loureiro é que desenvolvimento econômico está associado à especialização setorial. Então, estou pegando os fatos estivizados, que a gente tem de diferenças de produtividade entre país rico e país pobre, para um setor muito bem específico a 4 dígitos da classificação KINAI. O fato estilizado que tem é que países ricos têm um monte de planta muito produtiva, tem uma certa dispersão das produtividades, mas a dispersão das produtividades é muito pequena. Ou seja, quem não é produtivo, de alguma forma, a interpretação é essa, morre no caminho. Países de renda média subdesenvolvidos, para esse setor com essa classificação a 4 dígitos, tem uma enorme dispersão das produtividades. Então, as empresas melhores, mais produtivas dos países pobres são tão produtivas quanto as melhores empresas produtivas dos países ricos. O que diferencia país pobre e país rico na produtividade naquele setor é que país pobre, por algum motivo, tem um monte de empresa pouco produtiva que produz, que estava produzindo. Essa evidência empírica que vale para uma foto de um setor a 4 dígitos, comparando país rico e país pobre, ela também aparece quando a gente faz um filme da indústria ao longo do tempo. Em país rico, quando eu fixo um setor a 4 dígitos da classificação, tem uma relação positiva entre o número de trabalhadores de uma planta e a vida e o tempo de vida daquela planta. Como que é a relação? Plantas mais velhas têm mais trabalhadores. Qual é a narrativa por trás disso? Uma planta começa pequenininha, ela é produtiva, ela é boa, ela vai crescendo e aumentando. Outra planta começa pequenininha, ela é muito ruim, ela quebra e vai embora. Se você olhar esse mesmo filme para países subdesenvolvidos ou países de renda média, não existe uma relação positiva, circunscrita a 4 dígitos de classificação, entre o tempo de vida de uma planta e o número de trabalhadores que ela tem. Qual é a narrativa que a ortodoxia faz, que as pessoas que trabalham com crescimento econômico fazem nesse conjunto de evidências? É que, de alguma forma, os países ricos conseguiram construir um marco legal institucional que seleciona quem é eficiente e quem é ineficiente vai morrendo. Quem é ineficiente vai morrendo e o capital e o trabalho que está naquelas plantas ineficientes vão sendo realocados para as plantas eficientes. E, pasmem, gente, daqueles 50% que a gente não entende, mais ou menos metade dá para descrever por coisas desse jeito. Então, a minha leitura, que traz um grau de otimismo, é que as sociedades de renda média e subdesenvolvidas são sociedades em que o mecanismo de competição nos diversos mercados seleciona muito pouco. Aí a gente precisa de mudanças institucionais, reforçar a CAT, aí é uma agenda gigantesca, para que o processo de seleção, de competição nos diversos mercados, certamente a abertura da economia é um item importante dessa agenda, passe a fazer nos países de renda média e países pobres que faz nos países ricos, que é selecionar no processo de nascimento e morte de empresas, no processo de nascimento e morte de plantas, selecionar o que deve ser selecionado, e o que deve ser selecionado, fecha e os fatores de produção saem daquelas unidades menos produtivas em direção a mais produtivas. Isso vale para a indústria de transformação, mas isso vale para serviços também. Então, nesse sentido, que há uma discordância entre mim e os novos desenvolvimentistas, que é no papel central que a indústria tem, eu, nesse aspecto, sou mais otimista. Eu acho que desenvolvimento pode ocorrer com qualquer padrão de especialização setorial, não tem nada especificamente associado à indústria que lhe dá uma característica especial. Mas me parece que, sim, a mensagem do novo desenvolvimentista ela é muito conservadora, nesse sentido de colocar o papel da poupança, dar para o papel da poupança uma centralidade imensa, e me parece que, nesse aspecto, é uma mensagem compatível com a obra do Celso Furtado. Obrigado pela atenção de vocês.